Então vamos lá para a explicação de como foi que eu fiz esse corte aqui, olha, vejam só. Esse corte aqui eu fiz usando primeiro a máquina com a alavanca toda para baixo. Eu passei a máquina com a zero, com a alavanca toda para baixo, essa medida aqui, ó, eu fiz essa medida aqui, ó, desse jeito aqui, ó, vejam só. Dessa linha aqui para baixo. Depois eu passei o pente número 1, 3 mm com a alavanca para cima. Eu poderia ter passado outro pente, que é o pente 1.5, e aí quando eu passei o pente número 1 com a alavanca para cima, ficou uma marquinha de leve, bem sutil. E o que foi que eu fiz? Eu retornei com a zero com a alavanca para baixo até a metade do espaço que eu subi com o pente número 1 com a alavanca para cima, justamente para me remover a diferença que ficou entre esses dois passos, tá ok? Então eu fiz isso. Depois que eu fiz essa remoção, eu passei o pente número 1 novamente com a alavanca toda para baixo, subi mais um pouquinho e novamente ficou uma listrinha, uma divisão bem suave entre a 1 com a alavanca para cima e a 1 com a alavanca para baixo. Agora, por que ficou essa divisão? Por que ficou essa marca? Por causa que eu subi um pouquinho com a zero com a alavanca para baixo novamente, em algumas partes intensificou a proximidade entre essas duas alturas, você está entendendo? Então, o que é que eu fiz novamente? Eu tornei voltar com a 1 com a alavanca para cima, justamente para me suavizar essa emenda entre essas duas alturas, a 1 com a alavanca para cima e a 1 com a alavanca para baixo. Depois eu passei o pente 1,5, mais um pouquinho, e quando eu passei a 1,5 novamente, ficou um pouquinho a marquinha, bem suave. E o que foi que eu fiz? Eu voltei com o pente número 1 com a alavanca para baixo, suavizando mais a emenda entre essas duas alturas. Depois eu passei o número 2 novamente, e o que eu fiz? Entre a 1,5 e a 2, eu tornei passar novamente a 1,5 com a alavanca para baixo, suavizando mais a emenda entre essas duas alturas novamente. Depois eu passei a 3 e novamente retornei com a 2, suavizando a emenda. Em cabelos espetados, tipo esse aí, esse cabelo é um cabelo liso espetado, é necessário muitas vezes, na maioria das vezes que a gente trabalha com repasse. Às vezes você vai trabalhando, você vai tirando as listas de uma vez, não vai ficando, mas na maioria das vezes fica. E é aí que você entra com o repasse, você volta para a altura anterior e passa em cima da divisão entre essas duas alturas que você consegue suavizar, fazendo assim uma sequência, fazendo com que as alturas fiquem bem conectadas e não pareça lista. E quando chegou bem aqui em cima, no final da lateral, eu passei a 4 também, que já aproximou da altura do meu dedo para não pegar as mechas. E a partir daí eu cortei com a tesoura. Fiz um formato bem altinho, né? Bem reto no lado. Suavizei a polpa aqui do crânio, cortei bem reto em cima. Deixei um volume que dê para o cliente pentear. E depois eu coloquei a touca e puxei as luzes. Só nos cabelos maiores, nesses que são cortadinhos mais curtos do lado, eu puxei os maiores para cima, para não ficar aquela pintazinha marcada aqui no lado. Quando a gente puxa nesses cabelos que são curtos demais, fica como se fosse uma pintazinha, não fica legal. Então eu fui, pintei o cabelo, puxei as mechas, descolori. Depois que chegou no tom que eu queria, eu tonalizei com 0.1 e finalizei. E esse aí foi o resultado desse corte aí. Ok, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.